Fala, tribo elétrica, aqui é o Márcio e você está no canal da Electrics. Bem, depois de mais de um ano produzindo uma série de conteúdos aqui no canal sobre mobilidade elétrica, a gente separou algumas perguntas e curiosidades até engraçadas a respeito do monociclo elétrico. Então, se você quer saber se a sua pergunta está aqui no meio, fica aí que a gente vai falar disso agora. Bom, a primeira pergunta foi feita pelo Filo, um ano atrás. Gostaria de saber se tem limite de idade. Idoso pode andar? Claro que não é idoso de bengala. Parabéns pelo ótimo vídeo. Filo, obrigado aí pelo elogio e respondendo a sua pergunta, não tem limite de idade. A gente aqui na Electrics tem uma gama enorme de membros e desde criança até pessoas com mais idade. Recentemente a gente soltou um vídeo aqui no canal sobre os cinquentões e sessentões no monociclo elétrico e não há nenhuma restrição com relação à idade. Agora, é claro que tem que treinar, independente de qual é a faixa etária. Todas as pessoas vão ter que treinar. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, é natural, mas se as condições físicas permitirem, é sem limite. Então, tá respondida a sua pergunta, obrigado. O Emmet perguntou: é a prova d'água? São Paulo chove muito e alaga. Aguenta isso? Emmet, alaga mesmo e não pode. O equipamento elétrico, seja ele qual for, um veículo elétrico, tem uma certa tolerância à água. A gente fala bastante disso também aqui nos vídeos anteriores. Mas eles não são a prova d'água. Então, assim, o mais recomendado é que se você identificar que tem um alagamento, enxurrada, chuva muito forte, recolha seu equipamento ou coloca ele no Uber. Não exponha o seu veículo numa situação como essa, porque você pode acabar danificando sim a bateria, a placa, ok? É isso aí. O Neneu Pixel 039, ele perguntou: o 16S também pega música Bluetooth? Ele está se referindo, o Nenê está se referindo ao KS16S da Kingston, que tem sim Bluetooth, Nenê. Ele tem, assim como quase todos os modelos da Kingston. O único que não tem é o 14M, que é o primeirinho lá de entrada, mas todos os outros modelos têm. Você pareia com o celular, via a rede do Bluetooth normal do seu aparelho, se conecta no equipamento e pode ouvir a sua música predileta, tá bom? Vamos lá. A próxima pergunta é do Hernande Aled. O Hernande perguntou o seguinte: pergunta importante. Os sensores do giroscópio dispensam da pessoa saber andar de bicicleta? Ou seja, andar de bicicleta é pré-requisito? Pois o skate não precisa, e a dinâmica do movimento parece ser muito semelhante. Alguém poderia responder com segurança esta pergunta? Hernani, não tem uma coisa a ver com a outra. O giroscópio é eletrônico, ele funciona como se fosse uma bússola que te estabiliza em cima do equipamento, a gente chama também de autobalanceamento. Não tem relação direta com a questão da bike. O que você deve estar se referindo é aquela força que faz você ficar em pé, que muita gente chama de centrípeta, tem até outros nomes mais técnicos, que quando você está em movimento, faz com que você fique em pé no equipamento. O giroscópio, na verdade, ele mantém você estabilizado nessa direção, para frente e para trás, mas não lateralmente. O equilíbrio lateral você só consegue quando está em movimento. É o mesmo que acontece na bike, nesse caso é parecido. Eu acredito que o skate, por ter 4 rodas, evidentemente, é diferente um pouco a tua estabilidade, o centro gravitacional é diferente, mas no caso do monociclo, a função do giroscópio é estabilizar ele na direção da pilotagem, né? Para frente e para trás. Lateralmente você precisa da velocidade, tá bom? Vamos lá. O Ramon Inácio da Rosa perguntou: ele não tem freio? Ele está falando se o monociclo elétrico não tem freio. Não tem freio, Ramon. Na verdade, o monociclo ele tem um acelerômetro que vai acelerar ou desacelerar à medida que você utiliza o teu próprio corpo como pêndulo. Então, quanto mais você inclina o seu corpo para frente, mais ele acelera. Quanto mais você reclina para trás, ele desacelera. Então, o efeito que existe é um efeito de desaceleração ou também conhecido como aceleração reversa. Por isso que o equipamento pode ser, o monociclo, ele pode ser utilizado de todos os lados, dos dois lados, né? Tanto para frente como para trás você consegue utilizar. Mas é você com o seu corpo que faz o equipamento reduzir a velocidade até parar. Não tem freio, por isso que você precisa treinar, não tem nenhum comando que faça com que ele pare automaticamente. É você que dá o comando com o seu corpo.
tá bom? Vamos lá. A Maria Eduarda Antonassi perguntou: eu sou canhota, eu também tenho que usar a direita? Ela está dizendo o seguinte: se ela tem que usar a perna direita sendo canhota. Na verdade, difícil dizer, porque o que acontece, Eduardo, é que você precisa identificar qual é a sua perna dominante. Para usar o monociclo elétrico, é importante que você identifique qual é a sua perna dominante. Normalmente, uma pessoa destra tem a perna direita dominante, e uma pessoa canhota tem a perna esquerda como dominante. Mas não é padrão. A gente já viu aqui várias vezes de pessoas que têm isso inverso. Às vezes ela é canhota de mão, mas a perna é dominante à direita. Então você precisa identificar qual é a sua perna dominante. Em geral, canhota é a perna esquerda. Então você tem que inverter todos os exercícios. A perna esquerda passa a ser a dominante, a perna direita passa a ser a perna de apoio, ok? O Felipe Barros perguntou: qual monociclo dá para emagrecer? Olha, Felipe, só se você fizer um exercício de levantamento de peso com ele. Na verdade, não tem nenhuma comprovação, né? Isso é muito subjetivo, é muito individual. Há quem diga que emagrece, porque você acaba fazendo uma certa isometria. Tem gente que acha que engorda, porque você não está fazendo movimento nenhum, enfim. É muito difícil dizer. O que eu garanto é que, assim, nos primeiros dias de treinamento, você sua bastante. Então, nos 2 dias, 3 dias iniciais aí, quando você ainda está aprendendo a andar no equipamento, certamente você tem uma queima calórica. Mas depois disso, é muito difícil assegurar. Tem gente que diz que emagrece, eu, pela minha experiência, não percebi isso até hoje, tá? Vamos lá, o Ramiro CP. Existe algum modelo para uso em areia? Não, Ramiro, de jeito algum, não faça isso com o seu equipamento. A areia, muitas vezes, ela entra no sistema. A gente já teve casos aqui na Electrics da areia grudar por dentro das roldanas que se conectam ao motor. E isso dá perda total, às vezes, no equipamento, pelo menos na parte do motor, tá? Então, a gente não recomenda. Agora, não quer dizer que você não possa andar em ambiente onde tem suspensão de areia. Por exemplo, na via paralela à faixa de areia. Ali tudo bem, porque você não está com o equipamento em cima da faixa de areia. Então, o que não pode é faixa de areia, tá? Até porque você não vai conseguir desenvolver nem velocidade e nem se equilibrar muito, porque é muito difícil ficar em pé na areia, mesmo naquelas mais durinhas. Eu não recomendo, a Electrics não recomenda, e você pode perder a garantia na eventualidade de um dano ao equipamento, tá ok? O Carlos Lima. O Carlos perguntou: muito bom, em que tipo de terreno ele anda, o monociclo? Carlos, em vários terrenos, mas eu acabei de falar aqui, na areia não. Que você pode utilizar dependendo do modelo. Tem modelos que são mais urbanos, como por exemplo o KS18L, ele tem um pneu de 2,5 polegadas, aro 18, ele é bem urbano. Os pneus menores, os aros menores também são mais urbanos, como o 14. Já os modelos que tem a largura da banda, né, a largura do pneu acima de 3 polegadas, são mais indicados para off-road. Mas ele anda em geral em todos os terrenos. Grama é um pouquinho mais difícil, dá para treinar na grama, mas não é o mais indicado. Pedregulho, paralelepípedo, ruas mais desveladas, beleza, tá bom? Vamos lá. O Corvinal perguntou: qual é o mais barato? Do nada apareceu no Facebook um site vendendo de até R$200. Ele está se referindo a um anúncio que está aparecendo aí nas mídias sociais de um monociclo a R$200. Gente, não existe nenhum equipamento. R$200 você não compra nem o pneu dele. Esse anúncio é fake, isso é um golpe. Infelizmente a internet está cheia de golpista e as pessoas se aproveitam da ingenuidade de algumas outras pessoas para aplicar golpe. Esse anúncio especificamente se tratava de um equipamento que não é fabricado mais, o Z10, e seria por volta de 15 a 20 mil reais se fosse verdade, tá? Então não existe. O modelo mais barato hoje aqui da Electric está por volta de 3 mil reais. Existem marcas como a Airwheel e outras marcas mais simples que você pode até encontrar equipamentos da faixa de 1.500, 2.000 reais. Mas não caia nesse golpe aqui. Isso aqui é fake, tá bom? Vamos lá. O Valdir Oliveira perguntou: eu já ouvi dizer que é possível alterar a velocidade acima da que vem de fábrica. Isso é verdade? Olha, Valdir, só se for um hacker para fazer isso. E o que a gente diz é o seguinte: se você fizer, você está colocando você em risco. Você está se enganando. Você não está enganando ninguém, você está enganando você mesmo. Porque o equipamento, o monociclo elétrico, ele tem limites. Se você desbloqueia por alguma via
o limite máximo recomendado pela fabricante, você pode se colocar em risco uma vez que o equipamento vai atingir ou ultrapassar a potência máxima dele e podendo desligar com você em alta velocidade. Já pensou? Que loucura, que risco é esse? Desnecessário. Se você quer um equipamento com mais velocidade, vá direto para um que já te entregue essa tua expectativa. Não tenta fazer essa mudança por você mesmo ou através de algum tipo de sistema que desbloqueie o equipamento, porque na verdade isso é risco para você mesmo, tá bom? Vamos lá. O Rafael Rodrigues, vocês vendem seminovos? Rafael, não vendemos aqui na loja. E eu vou explicar por quê. Quando você faz a compra, nós somos uma loja que emitimos nota fiscal, a gente presta conta para o fisco de tudo que a gente revende. Nós não podemos revender um produto usado sem nota fiscal, e isso tem incidência de impostos, e a conta não fecha. Se a gente tivesse que recomprar um produto para vender usado, seria injusto pelo preço que a gente vai ter que entrar com ele aqui e depois para vender novamente. Então a gente não tem a venda direto da Electrics, mas a gente incentiva através dos nossos canais. E a gente tem um grupo no Facebook chamado Tribo Elétrica Classificados. Nós vamos deixar aqui embaixo. Nesse grupo, a gente incentiva que as pessoas publiquem os usados e você também encontra ofertas lá. E caso você tenha interesse em algum equipamento de alguém que vá fazer um upgrade com a gente facilita o seu pagamento apenas na parte que é não necessária de tributar, que é a parte de receber o pagamento, dá para parcelar em até 12 vezes, a gente dá a aula grátis para quem for comprar, enfim. No nosso site tem mais detalhes sobre isso. Mas, respondendo a sua pergunta, não vendemos usados diretamente, tá bom? O José Lisboa, Santos Lisboa, perguntou: esse único dislike é meu mesmo. Tá muito caro esse monociclo. E outra, você corre o risco de ser roubado e até morto. Quando vai ter um vídeo dizendo que vai abaixar o preço? Vamos acordar. Paga 16 mil a 9 mil. Pronto, agora pode me excluir acho que do YouTube, né? Não tem problema, tenho várias contas. E essa é minha revolta. Luiz, não vamos excluir você. Você tem todo o direito de dizer o que você pensa. A gente aqui entende a sua insatisfação, é natural. A gente também acha caro, não é só você. Mas infelizmente os monociclos, assim como qualquer outro equipamento importado, eles sofrem uma incidência de impostos aqui no Brasil absurda. Chega a passar de 100% do custo real quando a gente compra lá na China. E também, depois disso, ainda tem uma série de outras coisas. Tem imposto de venda, você tem os custos de transporte e armazenagem, tem o custo operacional da loja, manutenção, peça de reposição. É assim, infelizmente, a gente mora no país que ainda tem esse comportamento com relação a um produto que deveria ser muito incentivado, né? Que é o caso de um equipamento elétrico que não polui. Mas a gente está batalhando isso junto às entidades que representam o setor para que a gente consiga melhorar essa carga tributária especialmente, e eu espero que em breve a gente consiga popularizar. Algumas coisas, José, a gente já faz agora, atualmente. A Electrics, por exemplo, já parcela em até 12 vezes no cartão. A gente procura facilitar o que a gente pode, da forma como nós podemos, para que você consiga adquirir o seu equipamento. Quanto ao roubo e risco de morte, isso aí, José, não tenha esse receio. Tudo é passível de ser roubado. Celular é assim, na rua a gente está andando, o monociclo não é diferente, mas o alvo, neste momento, não é ele. Os bandidos, a criminalidade não foca ainda no monociclo, por entender que o valor dele é muito difícil de você repassar, precisa aprender a andar. Então, assim, existe o seguro. Quem tem um monociclo elétrico, coloca no seguro. Né? Se você for assaltado e quiserem levar o seu equipamento, deixa eu levar, o seguro vai cobrir, sem franquia, tá bom? Valeu, vamos lá. O Hélio Paiva perguntou: gostaria de experimentar o equipamento antes de comprá-lo, para ver se vou me adaptar. É possível usar o seu local de treinamento para isso? Claro, Hélio, a gente tem aqui na Electrics uma pista só para isso. A gente oferece aqui o treinamento, que você pode contratar avulso, você pode, se comprar o equipamento, já ter as aulas gratuitas, ou se quiser só vir aqui conhecer e dar uma testadinha, a gente segura você, coloca em cima do equipamento, você vem aqui, faz um test drive conduzido, que é o que a gente chama. Não é o treinamento, porque o treinamento ele é mais denso, ele leva 1 hora ou 2 horas e tal. Então você pode vir aqui na rua Dr. Sodré, número 63, em São Paulo,
e a qualquer momento tem aqui uma equipe super especializada para te atender, tá bom? Vai ser um prazer. Vamos lá. Bem, a Tayane Borges perguntou: adorei o vídeo, vou marcar um treinamento com vocês. Por favor, ele desce ladeiras? Pode andar com mochilas ou bolsas laterais? Sacolas, as mãos têm que estar vazias? Obrigada. A Tayane, é assim, ele desce ladeira, sobe ladeira, isso aí o monociclo faz com a maior eficiência. Depende, claro, da potência de cada equipamento, tamanho, até a questão que tem a ver com o grau de inclinação. Né? Cada monociclo, cada modelo tem um grau de inclinação máximo permitido. Ele pode chegar, os mais simples, a 20 graus, depois os maiores a 40 graus de inclinação. Mas eles são muito eficientes nessas circunstâncias. Agora, a questão de andar com mochila, bolsa na mão e tal, primeiro é o seguinte, a gente recomenda que você esteja atenta à utilização dos equipamentos de proteção. Então, existe um equipamento que é o Wrist Guard, que é aquele protetor de punho, que você usa justamente para te salvar de uma situação de emergência, de acidente. Então, se você vier cair com o equipamento, você tem que estar com a mão para te apoiar ali, né? Então, talvez uma sacola possa acabar atrapalhando um pouco esse processo. Então, o ideal seria não estar segurando nada. Mas em caso de você estar segurando, mais aconselhável uma mochila, tá? Mas se for uma sacola, por exemplo, aí eu vou dar uma dica, que é o seguinte: às vezes você está segurando uma sacola só de um lado e parece que o peso é que está atrapalhando, né? Mas você pode compensar o peso inclinando o corpo para a lateral contrária. O que acontece mesmo é o fator da aerodinâmica que a sacola pode provocar quando você está em movimento. O vento contrário pode dar um efeito flag na sacola e fazer você virar. É mais ou menos como se estivesse andando com uma bandeirada aqui do lado e esse leme te leva para o lado. Esse é o ponto que tem que ser observado. Então, a maior indicação, se não tiver uma mochila, é levar na frente. Lembra que se você precisar usar os braços, as mãos para se safar de um acidente, você vai ter que largar tudo, claro, e se proteger com o protetor, tá bom? Vamos lá. O Bernardo Aguirre von Randon perguntou: excelente vídeo. Estava na dúvida entre o monociclo, patinete ou bicicleta elétrica. Mas com esse canal, obrigado. Vou até fazer um parênteses, obrigado, Bernardo. Mas com esse canal, vou optar pelo monociclo. Uma dúvida: consigo despachar um monociclo em voos para usar em viagens ou há restrições? Bernardo, não consegue. Isso é um ponto pacífico, é uma determinação internacional. Qualquer produto que tenha uma bateria de lítio, qualquer equipamento com uma bateria de lítio com uma capacidade acima de 160 watts-hora, não pode ser transportado nem na cabine e nem despachado na carga. Isso é uma determinação. Você não vai, por isso que só pode, por exemplo, nos aviões até o laptop, né? Por conta do risco de explosão que já aconteceu no passado com outros equipamentos. O hoverboard já teve casos e acho que foi até por conta disso que se proibiu no mundo inteiro. Então não pode. Nesse caso, se você for viajar para um lugar que tenha uma representação de alguma marca, uma loja, tente alugar um equipamento. Levar não dá. E mesmo que você tente tirar a bateria para mandar o equipamento sozinho, você vai ter o trabalho de desmontar, depois montar e de tentar enviar a bateria separada, que é outra proibição. Muitas vezes nenhuma companhia aérea consegue fazer isso, tá bom? Então a resposta é não. O Claudomir Félix perguntou: tem como fazer a compra com vocês por algum site? E no caso teria a disponibilidade de enviar para o estado do Amapá? Sim, Claudomir, nós temos uma loja virtual, é a www.electrics.com.br/loja. Lá tem todos os nossos produtos. Lá você pode parcelar inclusive em 12 vezes no cartão de crédito. E a gente entrega no Brasil inteiro. Não importa o local, no Amapá também, inclusive. Muitas vezes por Sedex, pode ser PAC ou até transportadora. Carlos Lima perguntou: e a manutenção dele, quanto custa? Se precisar substituir só a bateria, assim como se faz no carro, quanto custa a bateria? Ô Carlos, você não vai precisar substituir a bateria tão cedo. A bateria de lítio, ela tem uma durabilidade de muito tempo, é muito longa a vida útil dela. Para falar em tempo de vida, a gente
tem aqui um dado que é entre 700 e 1000 cargas e recargas completas. Para não ficar muito difícil de entender, vai durar mais de 3, 4 anos, certamente com você a bateria de lítio desses equipamentos. Agora, se precisar substituir por uma questão de reposição, você vai pagar em torno de 40% a 50% do equipamento, do valor do equipamento. Porque a bateria é um dos componentes mais caros que compõe o monociclo, seguido depois do motor e da placa. O resto é mais simples, né? Porque é mais a parte de carenagem e tal. Então, assim, quando você começar a ter problema com a bateria, você já vai ter usado muito ele, certamente você vai ter trocado de equipamento, então não é uma preocupação que você tem que ter de imediato. A bateria tem garantia de 6 meses aqui na Electrics, tá bom? Contra defeitos de fabricação. O Rafael Vilela perguntou: esse modelo tem a alça retrátil igual ao do KS16X? Ele está se referindo ao KS-S18. Sim, Rafael, todos os modelos da Kingston têm a alça retrátil. Inclusive, a diferença desse aqui é que ele fica agora na transversal, bem centralizado no meio do monociclo, na parte superior. O KS16X, ele tem a alça na diagonal, essa é a única diferença, mas a funcionalidade e a eficiência da alça é exatamente a mesma, tá bom? Vamos lá. O Edilson de Souza Lima perguntou: os brinquedos são legais? Ô, Edilson, não é brinquedo, é um veículo. Mas 3 mil em uma roda, nenhuma moto elétrica está custando tudo isso. Perderam a mão na hora de cobrar. Me arrisco a dizer que não vale nem a metade disso. Até os monociclos mais baratos de vocês estão com valor bem salgados. Edilson, a gente falou disso em umas perguntas aí atrás, né? Acabei de falar lá com o outro rapaz que também achou caro. É difícil dizer para você o quanto a gente entende a sua frustração, né? Não dá para fazer uma comparação tão direta com outros modais, porque você tem que considerar o seguinte: a moto elétrica que você está se referindo é montada no Brasil? Se for importada, muitas vezes é importada também, certamente vai ter alguma diferença na performance, na autonomia. Todos esses dados precisam ser claramente comparados para saber se é mais barato ou é mais caro. Com relação ao fato de você falar que os monociclos mais baratos são caros, depende do ponto de vista. O que é caro, né? Caro para mim ou para muita gente é pegar o carro, estacionar num estacionamento que custa R$50 a diária, é pagar a gasolina cara, 200, 300 reais por mês de gasolina, é pegar um ônibus, um metrô e depois mais um ônibus e gastar R$20 só num trecho, depois mais 20 para voltar, são R$40. Caro para mim é passar estresse no trânsito, para muita gente também é. Caro para mim é não poder chegar em casa com mais alegria porque eu me estressei demais no trajeto. Isso é caro, né? Então o conceito de caro é muito relativo. O monociclo elétrico ele traz muitas vantagens, entre elas o prazer de se divertir enquanto você pilota. Ele traz a vantagem de você não precisar estacionar. Você leva para dentro do seu escritório de casa, do trabalho, seja lá onde for. Ele, além de tudo, te coloca em contato com amigos, vira um lifestyle tão diferente, tão gostoso, que não tem como mensurar. Então, a gente fala muito essa diferença aqui, Edilson, sobre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Pensa nisso, tá bom? Vamos lá. Falcão perguntou: olá, sou de Fortaleza e me interessei bastante no KS16S. Porém, fiquei com uma dúvida. Levando em consideração que este equipamento não embarca em avião e necessita de revisões periódicas, como faço para realizar essas revisões se aqui em Fortaleza não tem nenhuma empresa que trabalhe com esse tipo de equipamento? Se eu comprar de vocês, como conseguirei fazer essas revisões para garantir a segurança do equipamento? Excelente pergunta, Falcão, e eu tenho a resposta para te passar, que é a seguinte. Os monociclos elétricos eles são extremamente resistentes, muito mesmo. A gente quase não tem um índice aqui para te passar de quantos apresentam alguma necessidade de manutenção, exceto quando você tiver um impacto com o equipamento que demande aí uma correção de um componente que se danificou no impacto. Não havendo esse impacto, dificilmente você vai ter um problema de manutenção.
Para manutenções mais simples, como por exemplo a troca de uma câmera, o reparo de uma câmera, a gente tem um suporte online remoto, tanto por vídeo quanto por telefone e até pelo WhatsApp, que você pode seguir a nossa orientação e a partir daí você mesmo desmonta o equipamento. Ele dá um pouco de trabalho para desmontar, mas não é complexo, ele só é demorado, tem muito parafuso, mas você consegue facilmente, mesmo sendo leigo, desmontar o equipamento para levar depois essa roda junto com o pneu para uma bicicletaria consertar. Se o problema for um pouco mais complexo e você não tiver habilidade para isso, a gente tem um serviço de coleta reversa que na sua cidade funciona e no Brasil inteiro também. Então, se houver a necessidade de trazer o equipamento para São Paulo, é só o período do frete que você vai esperar, né? O tempo em que o produto chega aqui para a gente poder corrigir. Nós ainda não temos uma representação no Nordeste. A gente vem trabalhando para conseguir positivar ou credenciar pessoas e empresas que queiram fazer parte da nossa rede. Possivelmente isso vai acontecer em breve. Mas eu garanto a você que da forma como a gente trabalha hoje, você será atendido tranquilamente, sem nenhum desgaste, e a gente inclusive oferece esse atendimento totalmente gratuito em garantia, mesmo com relação ao frete, se houver necessidade de trazer para São Paulo, tá bom? É isso. Obrigado, vamos lá. Tá acabando. O Jackson Seven perguntou: o 18XL é mais que o dobro do preço do 16S? Realmente há muita diferença na estabilidade e deslocamento do aparelho? Ou a diferença de preço se dá pelas luzes e som? Jackson, não é nenhuma coisa nem outra, para falar a verdade. Claro que a categoria do equipamento, quando você muda de aro de 16 para 18, você já está falando de um outro tipo de produto, outro tipo de veículo, né? A experiência é diferente sim, o 18 é mais confortável em alguns aspectos, mas a grande diferença certamente é a autonomia. O que pesa no custo dos equipamentos é a bateria. Então, quando você fala do 16S, se você estiver falando do que tem até 60 km de autonomia, você está comparando com o 18XL que tem até 140 km de autonomia, quase 3 vezes mais. Então, assim, é aí que pega a grande diferença. Além disso, é outra placa que garante mais velocidade. Ele também tem uma estrutura diferente. A iluminação é o que menos importa. O pneu, né? Todos os componentes do equipamento. O motor dele também muda. Ele vai para 2.200 watts, né? Você pega o 16S, ele tem 1.200 watts. Então tudo isso é um conjunto. Essa comparação não é a mais indicada porque são produtos realmente muito distintos, tá? Então por isso que você vai encontrar essa diferença de preço, ok? Vamos lá. O Fábio Dutra perguntou: qual a relação da polícia com os monociclos aí no Brasil? É permitido usar nas ruas? Relação com casos de multas? Moro em Quebec, no Canadá, e por aqui tenho amigos que receberam multas, mesmo sem ainda ter uma regulamentação, mesmo rodando com total segurança. Porém, já cruzei com diversas polícias que acenam um positivo. Valeu, grande abraço para a Electrics. Obrigado, Fábio, para você também. Não temos nenhuma restrição com relação a isso, não há nenhum tipo de atitude por parte da polícia em combater os monociclos. A regulamentação aqui ainda é muito específica para bike elétrica, para patinete compartilhado. Eu acredito que a gente não vai ter nem de perto esse problema aqui no Brasil. A gente é um país um pouco mais aberto a isso. Os policiais aqui também acenam bastante. Às vezes você está andando numa rua movimentada, para o carro da polícia e ele vai perguntar como é que funciona, né? Então eu acho muito pouco provável que a gente tenha esse tipo de restrição ou comportamento da polícia com relação a isso. Não tem multa. O que a gente diz é assim, né? A comunidade dos monociclistas precisa sempre ficar atenta à boa conduta. Eu acho que se a gente puder dar o exemplo na forma como a gente conduz, a gente já tem uma habilidade que é saber andar de monociclo. Todo mundo que anda de monociclo precisou aprender. Então isso já nos dá uma vantagem muito competitiva quando se analisa, por exemplo, as pessoas que andam de patinete, que muitas vezes não sabem andar e andam de qualquer jeito. No nosso caso, como a gente tem credencial para andar de monociclo, porque você treinou, resta manter a boa conduta, respeitar as regras
vigentes de circulação, principalmente na ciclovia, ciclofaixa e vias públicas, onde o carro também compartilha muitas vezes, respeitar o pedestre na calçada, usar os equipamentos de segurança, é isso, limites de velocidade, enfim, tudo isso faz parte da nossa boa conduta. Então, temos que prezar por isso cada vez mais. Eu espero que a comunidade cada vez mais se atente para esse fato. Se a gente seguir a cartilha, certamente nós vamos ter muito pouco problema aqui no Brasil, tá bom? E para finalizar, essa aqui, hein? Thiago Bazan, ótimas informações. Mas já falaram que você é uma mistura do Gugu com a Marília Gabriela? Está começando mais um Domingo! Aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Perfil ou pernil? O Gugu já, a Marília Gabriela não. Pessoal, obrigado. Essa foi uma primeira bateria. Nós recebemos aí muitas perguntas ao longo dos vídeos que a gente já publicou. É um prazer poder responder. Falar de monociclo é uma coisa que para mim pessoalmente é uma paixão. Eu falo isso faço isso com a maior boa vontade, para que as pessoas realmente sintam que o monociclo é o veículo do futuro. A gente fala disso o tempo todo. Quanto mais pessoas puderem entender como é que ele funciona, eu tenho certeza que a gente vai ter mais pessoas entrando para esse movimento. E uma vez que você for picado pelo monosquito, que é o mosquitinho do monociclo, você nunca mais vai deixar de usar este modal incrível que é o monociclo elétrico. Tá bom? É isso. Até mais. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Fui!